Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, a todos que estão também assistindo de casa. Nós estamos aqui para mais um programa da série Pais de Sucesso, e hoje nós vamos ter a participação especial da nossa amiga Alessandra Danega. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A Alessandra, pessoal, ela frequenta a Igreja da Viliara, ela é psicanalista, psicoterapeuta e trabalha com abordagem sistêmica familiar. Atende em consultório já há mais de 20 anos. E é mãe de 3 filhos e tem 3 netinhos. Então, eu queria te agradecer e que você possa se sentir bem aqui no nosso meio. Essa igreja é sua igreja também. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Vivian. Eu também agradeço o convite, a Melissa que me fez o convite, né? Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do que eu sei, um pouco do que eu experimentei, né, como mãe, como educadora dos meus filhos também. Eu trouxe algumas imagens só para ajudar que eu não fale muito, porque senão a gente começa numa conversa, a gente vai de um canto para o outro, não para mais, né? Microfone é um problema sério, né? Quando chega a gente não quer ele de jeito nenhum, mas quando ele vem para a nossa mão, depois para largá-lo é duro, né? Então, para poder me orientar aqui um pouco. O tema é pais que pagam o preço. O que será isso, né? Pais que pagam o preço. Parece uma coisa ruim de começo, né? Porque quando eu li, eu falei assim, nossa, né? Pagar o preço do quê? Né? Pode passar a imagem. Pais que pagam o preço de como, na verdade, vão estar educando e protegendo seus filhos. Nós vamos hoje falar um pouco de algumas formas de proteção. Tratar é fácil, educar é difícil. Não é mesmo? Educar é pagar o preço, né? Porque educar exige que você esteja presente. Tem aqui alguma avó que traz os netos para a igreja? Oh, parabéns. Se eu estou aqui hoje, foi porque a minha avó me trouxe. Quando eu era pequena, minha avó ia me buscar em casa na sexta-feira e no sábado me levava na igreja. Ela morava do ladinho da igreja, lá da igreja do Bela Vista. E com ela eu ficava lá e ela orientava, ela ia contando tudo, né? Olha, lá na frente, precisa ter reverência quando a gente vai lá na frente, tem que ficar quietinho, não pode comer dentro da igreja. Né? Minha avó tinha todas essas coisinhas que ela falava amorosamente, né? E isso me trouxe memórias que eu uso até hoje. É impossível falar de alguma coisa, quando eu venho aqui na frente falar, sem lembrar de alguma orientação que minha avó deu, né? Eu me lembro que ela ajoelhava para orar à noite, né? Porque eu dormia na cama junto com ela. Meu avô que dormia na sala, né? Eu dormia junto com a minha avó. E ela se ajoelhava, não levantava mais. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, quando é que eu vou ter tanta história assim para contar para Deus? Porque a minha oração é tão curta, eu falo tão rápido, parece que eu não tenho mais o que falar, né? E isso foi uma educação espiritual que a minha avó deu. E as avós são muito boas para isso, né? Porque elas têm mais paciência, elas não estão mais preocupadas, né, com o dinheiro para comprar comida para os filhos, a educação. E isso é mais tranquilo, até porque é uma oportunidade, né, do que não foi feito para os filhos, fazer para os netos. E isso é muito bom, é a renovação, né? É ótimo. Então, isto é proteger os filhos que têm avós por perto é muito bom. Os pais vão precisar trazer essa questão da educação, mas que seja leve, porque quando eu olhei o versinho, ó, pais que lutam constantemente pelo coração e mente dos seus filhos. Eu trocaria essa palavra lutam, por isso que eu dei destaque para ela. Eu colocaria pais que perseveram, pais que são determinados, é mais bonito ainda que perseverança, pais que são determinados em ajudar a mente e o coração dos seus filhos
a estarem ligados com a presença de Deus. Porque lutar é uma coisa que eu estou fazendo meio que... eu estou brigando com a pessoa, não é? Luta não é briga? É como se eu estivesse brigando com os meus filhos para poder manter a mente e o coração deles em algum lugar. Aqui, no caso, na presença de Deus, não é? Então, pensem que vocês estão determinados a dar a eles essa vivência, né? Tanto na mente, quer dizer a letra, né? Ensinando o que a Bíblia diz, ensinando as regras, as doutrinas, a educação, mas também no coração, que é a vivência, é o amor, né? E isso vai ser como eu vi na minha avó. Vai ser o amor que vocês estão vivendo com Deus. É isso que eles estão olhando e estão aprendendo. A mente não aprende do que está escrito, principalmente a mente das crianças, né? Ela aprende do que ela está vendo, do comportamento dos pais. Então, se vocês vivem a religião, a espiritualidade com alegria, com amor, se servem a Deus com amor, eles vão fazer isso também. Podem ter certeza disso, que vai acontecer, né? Pode passar. Essa palavra lutar, né, me fez lembrar da minha fase com o meu mais novo. Quando ele era pequeno, eu frequentei aqui a igreja central, né? Quando eu era mais nova, eu vinha, era a época do pastor Fontoura. Eu lembro que ele marcou muito, porque ele não tinha uma mão, né? Então, criança curiosa, eu ficava pensando, por que ele só vive com uma mão no bolso, né? Ele nunca tira a mão do bolso? Aí eu lembro quando minha mãe falou, não, é porque ele não tem essa mão, né? Essa mão é mecânica dele. E eu gostava muito do pastor Fontoura. Depois que eu me casei com as crianças pequenas, eu frequentei aqui também. E o meu pequeno, o mais velho, era meu filho adotivo. E essa questão de lutar para ficar, né? Eu lutava para ser mãe dele, porque quando a gente tem uma criança adotiva, a gente tem uma preocupação muito maior. Porque parece que a gente está sempre, principalmente nós mulheres, né? Os pais não sentem muito isso, mas a mãe fica assim, mas será que ele sente que eu sou a mãe dele? Será que ele está sentindo isso mesmo? Mesmo quando a gente pega bebezinho, né? A gente fica com essa interrogação. Quando é filho nosso, a gente quer o amor deles, né? A gente fica envolvido nisso também, mas não é tão pesado assim, né? Então, por isso que quando eu pensei na palavra lutar, eu falei, nossa, é tão cansativo lutar, gente. Cansa muito, não cansa? Tem hora que a gente fala assim, nossa, estou muito cansado de falar a mesma coisa. Quantas vezes? 10 milhões de vezes, né? Para ver se escuta e vai fazer alguma vez, né? Isso traz muito cansaço para nós pais. Então, tirem essa palavra de luta. O que vocês estão fazendo? Vocês estão instruindo. Nós somos instrutoras, instrutores, orientadores dos nossos filhos. E como eles só aprendem por repetição, nós vamos ter que repetir muito, né? Então, não se cansem disso. O texto que foi me passado para eu compartilhar com vocês, ele está um pouco antigo. Ele fez uma pesquisa em 2005, e nós tivemos muita mudança da pandemia para cá. Então, eu escolhi alguns pontos que eu achei importante e independente dessa questão do tempo, tá? Então, a pesquisa que foi feita lá mostrava que sexo é o termo mais popular que as pessoas procuram na internet. Isso em 2005. Vocês imaginam hoje, depois da pandemia. Lá no livro, ele vinha colocando assim, que isso porque muitas das crianças tinham televisão dentro do quarto. E hoje que a televisão fica na mão deles, não fica mais na parede. Fica na mão, eles podem ter o que eles quiserem ali, eles vão ver. Às vezes, até procurando uma outra coisa entre as propagandas, né? Que levam a criança a olhar outras coisas. As pessoas procuram mais por sexo do que por música, jogos, viagens, piadas, carros, emprego, clima e saúde combinados. É verdade.
Isso, na pandemia, aumentou de uma maneira terrível, né? Nós começamos a trabalhar no consultório muito mais a questão da dependência da pornografia. E não estou falando das pessoas lá de fora, não, que a gente pode pensar assim, as pessoas do mundo, né, elas já estão acostumadas com isso. Não, as pessoas de dentro da igreja. Então, aumentou muito essa questão da pornografia. Agora, imaginem se dentro de casa acontece isso, se o pai está vendo e tudo mais, a maior parte dos adolescentes que eu atendo, eles viram porque eles sabem que o pai vê. Eles não veem porque é uma curiosidade de menino, o que acontece, né, homens? Na puberdade, os meninos ficam, né, o hormônio é a flor da pele, né? O meu irmão costuma brincar que menino, quando está na puberdade, não pode usar calça justa. Tem que usar calça larguinha e não pode ter bolso também. Ele falava para os meninos dele, não pode comprar calça de bolso, nada dessas coisas. Porque é muito hormônio mesmo, né? Então, a sensibilidade está muito em alta. Só que se em casa existe essa brecha, e às vezes a gente pode pensar, mas eu faço bem escondido. Não tem bem escondido para adolescente, não tem bem escondido para criança, não. Porque se ela percebe que tem alguma coisa estranha no ar, pronto, ela já vai lá buscar o que é isso. Tem uma coisa esquisita aqui, vamos procurar, né? Eles são desbravadores nesse sentido, né? Eles vão lá procurar o que é que está de errado. Outra coisa, lá, as imagens pornográficas na internet aumentaram de 1.800 no período, olha lá o período, né, de 1998 até 2005, que eles fizeram a pesquisa. Imaginem que lá naquela época já estava desse jeito, assim, um absurdo. Da pandemia para cá, foi a questão desse aumento, trouxe muito mais adolescente se cortando, muito mais adolescente depressivo. E não é porque a gente estava preso em pandemia, não. É porque eles estavam usando a internet muito mais. Né? Eles estavam consumindo a internet muito mais. Não só os adolescentes, como os adultos também. Né? Os adolescentes que assistem muita programação com conteúdo sexual são 2 vezes mais sujeitos a ter relações sexuais. Meio óbvio, né, gente? Se eu estou assistindo, minha mente está acreditando que eu já estou até fazendo isso, né? Não tem situações que a gente pensa, né? Tem que resolver uma coisa. Aí eu penso várias formas de realizar aquilo, até desisto de realizar, né? Porque eu imaginei tantas vezes que eu perdi força de ir lá fazer. Vocês já perceberam isso? Então, nós precisamos pensar um pouquinho e já ir lá fazer para a gente não perder força. Não é assim que a gente pensa? Agora, imagina um adolescente, e eu não estou falando aqui de adolescente de 15, 16 anos, não. Porque até aqui na pesquisa que eles fizeram, na época, a idade, deixa eu ver se eu coloquei, 20% das crianças já tiveram relações sexuais antes dos 15 anos. Hoje nós estamos vendo crianças, meninas de 10 anos grávidas. São estupradas, sim. E a maior parte desse número é pelos próprios pais. Dentro de casa. É pai, é avô, é padrasto que está dentro de casa. Né? Então, olha que coisa, né? Não está lá longe, está aqui mesmo perto. Eu tenho uma amiga que é assistente social e todos os dias ela tem caso de estupro, de abuso de pai. Abuso de avô, que vai para lá. Tem uma menininha que vai constantemente para lá, porque qualquer problema que ela tem, a mãe manda ir lá para o conselho tutelar. Vai resolver com o conselho tutelar. Vai resolver com... Ué, cadê ela? Cadê essa mãe que não quer pagar o preço de ter um filho? De ter que educar, de ter que estar presente. Mas ela está lá com os namorados. Então, ela não tem tempo para isso, né? Nós estamos aqui dentro da igreja e, muitas vezes, nós temos que tomar muito cuidado com a quantidade de atividade que nós pegamos dentro da igreja também. Porque, às vezes, nós pegamos tanta atividade aqui dentro que nós esquecemos, nós ficamos sem energia, né, sem tempo para poder nos dedicarmos aos nossos filhos. Então, primeiro é a nossa família, primeiro são os nossos filhos.
Depois nós vamos servir aqui dentro da igreja. Senão não faz sentido, gente. Né? Não faz sentido salvar o de fora e perder o de dentro. Ao contrário, né? Tem esse lado. A gente não pode ficar constrangido, não, né? É necessário. Nós precisamos falar, nós precisamos aprender a olhar para quem que nós estamos dando prioridade, né? Porque senão nós podemos estudar. Hoje o Google está aí aberto, a gente pode fazer um monte de pesquisa, tem um monte de curso, um monte de palestra, mas se eu não tomar alguma parte para mim, para poder falar assim, não, eu preciso corrigir isso, e eu vou precisar falar alguns nãos para algumas tarefas, para algumas coisas que eu sou chamado, nada vai mudar dentro da nossa casa com os nossos filhos, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, né? Então, que as meninas sexualmente ativas são 6 vezes mais propensas a beber, 3 vezes mais propensas a fumar e 4 vezes mais propensas a usar maconha. Hoje a maconha está muito mais fácil do que estava em 2005. Né? Então, é fácil delas usarem. Hoje, uma outra coisa acontece que aqui no livro não foi colocado para a gente, mas é a questão da homoafetividade. Então, as meninas, os meninos que usam muito a internet, que veem muito sobre sexo, aparece na onde? Nos clipes de música, nas propagandas que eu falei, em filmes que vão assistir, em série para adolescente. Toda série de adolescente tem sexo. Né? Então, para as crianças pequenas também, né? Porque para as crianças pequenas também tem um mundo aí sexual que fica em torno delas, né? E isso vai fazendo com que a cabeça da criança vá ficando hoje meia confusa com a questão da sexualidade. Principalmente quando ela entra lá na fase de 12 anos, que começa ali mais a puberdade. Hoje as meninas estão menstruando com 10 anos, né? Então, lá com 12 para 13 anos, elas tá nascendo na mente da menina e do menino o pensamento crítico, que eles não tinham antes. Então, antes eles aceitavam, tinham as birras deles, mas eles não tinham um pensamento crítico de comparação. Então, por isso que a gente fala que a fase do adolescente é difícil, né? Porque eles criticam muito, eles questionam, porque eles estão formando pensamento crítico. No meio desse pensamento crítico, eles também estão percebendo as emoções melhor. Eles estão olhando para as emoções e eles estão dando mais nome para aquilo. E eles não sabem distinguir o que é amor. Eles não sabem distinguir essa química hormonal que está acontecendo nova. Então, às vezes, por um problema dentro de casa, as meninas acabam buscando as amigas, né? E choram, né? Hoje elas são muito frágeis, né? Uma coisa pequena, elas choram com a outra amiga. A amiga vem, dá colo, coisa que não tinha na nossa época aqui, não, hein? Não é? A amiga era diferente, né? A gente andava de mão dada, dormia na cama junto, tomava banho, às vezes, até junto, né? Quando estava uma na casa da outra, a mãe falava, vai lá tomar banho, todo mundo junto, tudo. Não tinha essa preocupação, mas nós éramos mais fortes do que as adolescentes de hoje, que são mais sensíveis. Então, isso bagunça a cabeça da menina, porque ela começa a olhar com amor aquela amiga, aquela melhor amiga. Aí ela vai ver lá na série que ela está assistindo de adolescente, que vai ter a menina apaixonada pela outra, e ela começa a pensar, será que eu estou sentindo isso pela minha melhor amiga? Eu acho que é isso. E essa questão da homoafetividade está sendo a maior questão dos adolescentes se cortarem. E isso aqui, das meninas mães, é porque está faltando relação com a mãe. Tá bem. Ele vai levar o microfone, porque senão não aparece na filmagem. Isso. Comenta, irmã. Não, eu falo assim, que a informação é o que protege mais a criança, né? Mas a informação bem dada dentro de casa, ter o pai, assim, ter conhecimento, poder passar
essa informação bem dada para a criança, porque isso é muito importante. Senão ela vai aprender aonde? Na amiga, na TV, nas coisas que Sim. são mal orientadas. Né? Essa informação é passada no relacionamento que a mãe e a filha começam a construir dentro agora da puberdade. Quando a mãe está fechada para isso, a menina vai procurar a amiga. Essa amiga vai dar essa parte afetiva. A mãe não dá a parte afetiva, porque ela está fazendo outra coisa, está com a cabeça em outro lugar. E às vezes é até necessário, né? Se ela é sozinha, tem que dar o sustento da casa e um monte de coisa. Mas daí essa menina fica mais vulnerável com as amigas. E mais vulnerável a se confundir com a emoção dela. Vai acontecer com os meninos. Os meninos é a questão do pai. Porque o menino, nessa idade, ele tem que andar mais com o pai, não com a mãe. E hoje os meninos são tudo filhinho da mamãe. Não são? Estão tudo debaixo da saia da mãe. Né? Eles andam com a mãe. Isso, né? A mãe, a avó, a tia, as irmãs. Você olha, coitado daquele menino no meio daquele mulherio, tudo lá sendo criado. Não sai, porque hoje não se brinca na rua, hoje não vai jogar bola, não vai jogar futebol. Ele não tem amizade, envolvimento por mais tempo com outros meninos para saber como que é ser homem. Tem que andar com outro homem para poder saber como é ser homem. Senão ele vai copiar a mãe. Ele vai copiar a mãe porque é a figura que está ali perto dele. Né? Então ele não tem outra pessoa para copiar, gente. Ele só tem a mãe para copiar. Ele vai copiar a mãe e, copiando a mãe, ele copia quem a mãe deseja. Quem a mãe deseja? Um homem. Então, ele passa também a desejar a figura masculina, porque é o que faz falta para ele. Ele não tem. Então, quando um outro homem chega perto, ele tem uma sensação diferente. Porque ele não tem um pai que beija, que abraça, que brinca de lutinha com ele no chão, que tem brincadeira de corpo a corpo. Aí, quando um outro homem chega perto, ele sente uma coisa diferente. Ele fala, nossa, senti uma coisa diferente. Não sei que coisa diferente é essa. Essa coisa é só a falta de um masculino, que ele não está acostumado a ter. Mas, como ele foi lá na mídia, está vendo todas essas outras coisas, ele vai pensar, será que essa coisa diferente que eu estou sentindo é porque eu estou gostando de homem? Vocês estão entendendo a confusão? É aí onde está a confusão. Pode passar, irmã, a imagem. Vou explicar aqui para vocês, então, o que é necessidade e desejo, que é uma coisa importante para trabalhar com as crianças, para trabalhar com a gente primeiro. Porque eu só consigo ensinar para os meus filhos aquilo que eu já aprendi. Se eu tenho algo que está enrolado ainda aqui comigo, eu não consigo educar os meus filhos. Se eu fui abusada, e esse abuso não foi trabalhado, eu não vou conseguir proteger meus filhos do abuso. Olha que coisa. Porque toda vez que eu sentir alguma coisa lá que está tendo abuso, eu não quero olhar para aquilo, porque aquilo me traz muita dor, porque eu não resolvi em mim. Então, como que eu vou proteger? E o proteger é passar conhecimento, é poder ir lá, conversar, explicar, falar o que a criança tem que tomar cuidado. E estar atento e tirar o adulto de cima da criança se eu perceber que tem alguma coisa de errado. Mas se eu sofri o abuso, eu não vou conseguir passar, não vou conseguir lidar com isso. E assim outras coisas. Se eu tive um pai muito autoritário, uma mãe muito autoritária, então eu fiquei submissa, eu não consigo ir lá. Se meu filho começa a mandar em mim, eu não consigo ir lá e falar para ele, não, quem manda aqui sou eu que sou grande, você é pequeno. Mas eu passei uma vida com um pai e uma mãe autoritário demais, então eu não consigo fazer essa parte com os meus filhos. Né? Então, olhem quantas coisas a gente precisa olhar primeiro para a gente. Né? Necessidade e desejo é o seguinte, as crianças elas têm necessidade quando elas são pequenininhas assim. Né? Como eu estou vendo algumas aqui pequenas. Os bebezinhos, quando eles têm necessidade, eles choram, não é? Isso é necessidade. Necessidade de comida, necessidade de afeto, necessidade de autonomia depois, né, deles aprenderem a comer sozinhos. Eles vão ganhando essa autonomia. É uma necessidade, porque senão eles não crescem, né? Necessidade de autocontrole, de aceitação, autoestima, autorrealização. Quando a criança consegue realizar sozinha algumas coisas e a gente fala para elas, ok, muito bom, você conseguiu fazer isso, não é? E isso não
para, gente, quando eles são pequenos, tem que continuar na adolescência. E, às vezes, na adolescência, a gente acha, já fiz meu trabalho, não preciso fazer mais nada. Agora é o adolescente que se vira. E não é. Na adolescência, é a fase mais crítica de uma criança, é lá na adolescência. É de 0 a 3 anos e depois na adolescência. As duas fases mais críticas que a criança tem, que precisa mais de acompanhamento. E isso são necessidades. Agora, o que é desejo? Desejo é o seguinte, que a criança aprendeu que toda vez que ela tinha uma necessidade, ela chorava e a mãe atendia, certo? A mãe ela corria e atendia, o pai vai lá e atende. Aí ela começa a ter uns desejos, né? Ela está com fome, mas ela não quer tomar o leite, ela quer outra coisa. Ela não quer comer a comida, o arroz e feijão, ela quer uma outra coisa. Aí ela começa a chorar, ela começa a reclamar para ver se a mãe vai atendê-la, porque atendia antes. Aí ela percebe que a mãe não atende. Daí começa a chorar mais, daí tem criança que se joga no chão, esperneia e tudo mais. Porque ela está olhando e fala assim, gente, minha mãe está quebrada. Porque antes eu chorava, ela me atendia. Agora eu tenho que fazer um escândalo e mesmo assim, às vezes, ela não me atende. Porque o que ela está querendo é desejo, ela está desejando. E nós precisamos ensinar as crianças essa diferença. O que é necessidade vai ser atendido. O que é desejo, nem sempre. O que é desejo talvez tenha que ter uma data que vai ganhar aquilo que precisa, ou às vezes vai ter que fazer um combinado com uma parte que a criança vai fazer, né? Então, são combinados que vão ser feitos. Isso é desejo. Por que eu tenho que ensinar necessidade e desejo? Porque quando chegar lá na adolescência, vai trabalhar isso. Ela vai saber distinguir uma coisa da outra e vai conseguir lidar com as frustrações. Porque frustração é isso, é meu desejo que não está sendo realizado. Porque quando a frustração vem de uma necessidade, existe uma combinação. A criança consegue ter consciência, ela vai buscar, ela vai saber conversar com os pais. É uma necessidade que tem que ser atendida e às vezes o pai não pode ali na hora. Causou uma frustração. Mas de desejo, a criança precisa viver essa frustração para ela poder amadurecer, para ela poder crescer. E hoje os pais não querem passar por isso. A criança começou a chorar, começou a dar trabalho, o que a gente faz? Tó o celular, tó o tablet. Ai, tá bom, vai lá, pode fazer isso, porque eu não suporto os gritos, eu não suporto que chore, eu não quero pagar o preço de suportar o choro, porque vai chorar e eu vou ter que deixar chorando por um tempo, porque vai fazer birra, porque tem criança que fala assim, eu não te amo, eu te odeio, não quero que você seja minha mãe, porque eu quero ir embora de casa, não é assim? Tem criança pequena que eu recebo no consultório que fala umas coisas que eu falo assim, nossa, e a mãe acredita. Isso que é o pior de tudo. Que a criança de 3 anos falando isso, que ela escutou, em algum lugar ela veio escutando isso tudo, a mãe acredita e fala, eu preciso atender, porque senão ele não vai me amar. E nós precisamos do amor dos nossos filhos? Me responda. Nós pais, nós precisamos do amor dos nossos filhos? Precisamos? Não precisamos. Nós precisamos do respeito deles. Que eles nos respeitem, porque nós somos os doadores da vida. Nós passamos a vida para eles. É respeito que nós precisamos. Agora, eles precisam do nosso amor. Eles precisam se sentir amados por nós. Olha que diferença que é. Com isso, nós teríamos mais força para podermos suportar o tempo de birra, o momento que eu vou ter que falar não, e não vou ceder, não vou mudar. O momento que eu vou ter que fazer com a minha filha 10 vezes a mesma coisa, ir lá 10 vezes catar a toalha que deixou lá no chão e levar, a roupa suja que largou lá no banheiro, não levou dentro do cesto, o dente que escovou rapidinho, né? Não escovou direito, enganou, abriu o chuveiro, falou que tomou banho e saiu. As crianças fazem isso, né? E eu vou ter que ir lá e ver tudo isso de novo. É o preço que eu estou pagando. É o preço que eu estou pagando de lá no futuro ver os meus filhos bem-sucedidos. E daí eu vou olhar e vou falar, valeu a pena. Valeu a pena o preço que eu paguei, porque agora, olha que bom, como eles são agora bons cidadãos, são bons homens, boas mulheres para a eternidade, não só para esse tempo, não é? Pode trocar.
a imagem, irmão. Se tivermos que lutar, vamos lutar pelo quê? Vamos lutar para construir pensamento crítico junto com a criança. Vamos ensiná-las a pensar. Porque quando elas estão longe de nós, elas vão ter que fazer as escolhas sozinhas. Então, permitam que escolha a roupa, que escolha o sapato, que escolha o brinquedo. Permitam que arrumem a cama, mesmo que demore. Permitam que façam tarefas dentro de casa, mesmo que elas demorem um pouco mais do que se fosse nós fazendo. Não tem problema, permitam. Permitam que elas construam um pensamento crítico, delas olharem o serviço e saberem, você fez bem o serviço? Olha lá, ficou bom? O que você acha? Que nota que você dá para você mesmo? Essas coisas é que formam um pensamento crítico, formam uma criança que pensa, que sabe fazer escolhas. Se for para lutar, eu vou oferecer boas coisas, que é a minha presença e o meu tempo. Então, eu vou lutar comigo mesmo, para que eu tenha mais energia, mais presença para poder ficar junto com os meus filhos, para que eu possa dar um pouco de mim para eles, paciência e atenção. Se for para lutar, eu vou lutar para ser o exemplo de acertos e erros, porque normalmente a gente quer contar para os nossos filhos só a parte boa, só o que a gente acertou. Mas a gente também é exemplo na hora que a gente erra. Então, os nossos erros também podem ajudá-los. Não devemos ficar constrangidos, com vergonha, ou achar, como a gente achava antes, né? Tem muita gente que ainda acha que eu não tenho moral, porque eu errei, eu não tenho moral agora para fazer isso. Né? Nós vemos lá a tragédia que foi com o rei Davi, porque ele achou que ele não tinha moral para corrigir o filho, né, que abusou da irmã. Então, nós temos sim, porque nós aprendemos com o erro. Então, nós podemos falar assim para os nossos filhos, né? É aprendizado isso também. Pode trocar, irmão, a imagem. Estou acabando, gente. É a última. O que tem de errado, então, com os adultos? Porque quando uma criança, um adolescente vem para o consultório, sabe o que eu falo? Eu já posso escolher hoje quem eu quero atender, né, gente? Graças a Deus, né? Por isso. Então, eu falo, eu só atendo adolescente e criança se os pais forem fazer terapia junto. Porque criança e adolescente não têm doença. Eles não têm problema. Quem tem problema são os pais. Então, não adianta eu tratar uma criança se os pais eles não estão determinados em se curar. Eles não querem mudar o ambiente familiar deles. Então, vocês que estão aqui hoje, parabéns, porque vocês estão empenhados, porque senão vocês teriam ido embora para casa descansar, né? Que nós já passamos o dia todo na igreja. Descansar. Parabéns, porque vocês estão aqui. Porque é necessário mesmo força de vontade, domínio próprio, para que a gente possa aprender mais, para a gente poder ensinar os nossos filhos, né? O que acontece aqui com os adultos? Nós precisamos mostrar para as crianças qualidade das nossas relações. E a qualidade dos nossos relacionamentos começa dentro de casa e depois eles vão perceber como nós lidamos com os nossos pais, com os nossos irmãos e depois com as pessoas, com os amigos, a igreja e tudo mais. Eles estão observando tudo isso. Agora, a qualidade dos meus relacionamentos depende da qualidade das minhas emoções. E ali eu vim fazendo um desdobramento. E a qualidade das minhas emoções depende da qualidade da minha química. E da minha química, da minha parte nutricional. Eu sou o que eu como, e todo mundo sabe isso, não sabe? Então, se nós queremos ter mais energia, mais presença, eu estou deixando uma receita para vocês. Vocês querem ser mais determinados com os filhos? Querem estar mais presentes na hora da educação? Querem conversar mais ao invés de bater, colocar de castigo ou gritar com eles? Cuidem da nutrição de vocês. Comam melhor, não comam açúcar, não comam um alimento que agride o nosso corpo, que agride o nosso corpo, nós agredimos nossa família, agredimos nossos filhos. Façam exercício para que vocês possam ter qualidade de vida, porque essa qualidade de vida é que vai dar força, vai dar ânimo para que vocês possam estar amorosamente educando os filhos de vocês. Eu espero que esses minutos que eu passei aqui tenham contribuído um pouquinho para que vocês, dentro do dicionário gigante de vocês aí, né, de como educar os filhos, que vocês possam levar para a vida de vocês e possam ajudar outros pais a
a conhecerem um pouquinho mais, né? Passar essa informação para frente, tá bem? Obrigada.